Olá, bom dia, boa tarde, boa noite e boa madrugada. Tudo bem, pessoal? Eu espero que esteja tudo bem com cada um de vocês. Eu estava vendo um filme esses dias que se passava em um período antigo da Coreia e eu percebi que existia hierarquias entre os chapéus. Para você que nunca viu um filme coreano ou até mesmo um dorama, pode achar meio estranho estar falando sobre isso. Mas fica ligado neste vídeo que eu vou explicar o porquê disso tudo. Olá, boa noite, pessoal, tudo bem com vocês? O meu nome é Marcelo e você está no Cineásia. Roda a vinheta. Acredito que nós que somos fãs de doramas, filmes coreanos e entre outros, já poderíamos perceber algumas características em comum em relação aos chapéus, situado em algum período histórico. Não podemos esquecer também que não foi um movimento apenas no Oriente, ou até mesmo na Coreia o uso dos chapéus, mas a ênfase aqui é justamente nesse período. Lembrando também que os doramas eu conheci no site da Dopeca, muito obrigado meninas. Mas, voltando ao vídeo, você sabe qual era este período? A maioria deles era da dinastia Joseon, e lá também tinha os chapéus que tanto nós vemos. Já vou avisando antecipadamente que esse vídeo vai ser longo e que vamos aprender bastante coisa nele. Também quero dizer que não sei falar o nome do coreano dos personagens que eu irei citar. Para não ficar confuso e o vídeo ficar misturando esses chapéus e também dinastia, eu vou primeiro falar dela e depois do vestiário. Lembrando que todas as informações necessárias estarão na descrição do vídeo. A dinastia Joseon foi um estado coreano fundado por Taejon e Seongjia, que existiu entre 1392 e 1897. Foi fundado na sequência da derrubada da dinastia Goryeo, no que é atualmente a cidade de Kaesong. O nascimento da dinastia Goryeo se deu através do declínio de Silla. O governo mongol na Coreia era severo e repressivo, mas que mesmo a dominação mongol tendo trazido a miséria e humilhação para o povo coreano, eruditos que visitaram Pequim como diplomatas, reféns e cativos foram expostos a novas ideias chinesas e tecnologias europeias, como o neoconfucionismo, ideologia que mais tarde se tornaria ortodoxa do Estado. Logo no início a Coreia foi renomeada e a capital foi transferida para a moderna e atual Seul. As fronteiras do norte do reino foram expandidas para os limites naturais dos rios Aminok e Duman, através da submissão dos Joseons. Joseon foi a última dinastia da história da Coreia e a mais longa dinastia confucionista no domínio. Durante seu reinado, Joseon consolidou seu domínio absoluto sobre a Coreia, incentivou o fortalecimento das ideias confucionistas e doutrinas na sociedade coreana, importando e adaptando a cultura chinesa, que viu o tamanho da cultura coreana clássica, comércio, ciência, literatura e tecnologia. Em 1392, o general Yi conseguiu derrubar a dinastia Goryeo e fundou uma nova dinastia. Essa dinastia era a favor da dinastia Ming na China e ficou conhecido como a dinastia Joseon. A tomada de poder foi planejada de forma cuidadosa e o general recebeu a ajuda dos chamados estudiosos oficiais, que estava dentro da ideologia do neoconfucionismo. Essa nova dinastia durou até 1910 e foi a última casa governante na história da Coreia. No entanto, a dinastia foi severamente enfraquecida durante o final do século XVI e o início do século XVII, quando as invasões pelos vizinhos do Japão e Qing praticamente ultrapassaram a península, levando a política cada vez mais dura de isolamento, pelo qual o país se tornou conhecido como Reino Eremita. Após as invasões à Manchúria, Joseon experimentou um período de aproximadamente 200 anos de paz. Como o confucionismo foi adotado como ortodoxia do Estado, os outros sistemas de crenças foram levados para posições secundárias. Isso fez com que o budismo perdesse seu domínio sobre a vida religiosa coreana, assim como outras crenças também perderam espaço. Lembrando que eu já fiz um vídeo especial sobre Confúcio que eu vou deixar um card aqui em cima. Economicamente, os burocratas dessa época investiram na agricultura como o único meio de sustento econômico e deram pouco atenção ao desenvolvimento da indústria coreana, assim como para o desenvolvimento do comércio internamente e fora do país. Com relação à população coreana desse período, ela era aproximadamente 7 milhões de pessoas, sendo composta principalmente por plebeus, chamados de Yanjin ou Sangmin, e as pessoas com baixos status sociais, que eram governadas por uma casta aristocrata civil chamada Yangban, que pode ser traduzido como funcionários das duas ordens. Existia também um pequeno grupo de funcionários que estavam concentrados em Seul, que eram chamados de pessoas do meio, Shunjiri. Essas eram pessoas que forneciam aos Yanban serviços em áreas como a saúde, línguas estrangeiras, escrita caliográfica, arte da adivinhação e computação. Um pouco diferente do que as conhecemos hoje, mas as máquinas da época tinham em foco as operações matemáticas. Apesar da prepotência desse pensamento, não devemos assumir que não existiu diversidade intelectual na Coreia durante esse período.
O desejo de investir e preservar uma cultura dedicadamente coreana levou em 1443 à invasão do Hangul. O Hangul é um sistema de escrita fonética que foi criado como uma representação escrita do discurso nativo coreano. Esse sistema de escrita foi criado sob o regime do rei Sejong, o Grande, entre 1418 e 1450. Durante essa dinastia também existiu a defesa da pesquisa e escrita sobre questões indígenas da Coreia e o nascimento do Kohag, um culto religioso nacionalista que atraiu principalmente o campesinato. O reinado de Sejong foi a época em que Joseon passou pela florescência de sua política, cultura e influência. Além disso, a Coreia expandiu seu território para o rio Ailu e Tuman, que hoje formam fronteiras entre China e a Coreia do Norte. Infelizmente, a dinastia sofreu com invasões japonesas entre 1592 e 1598, a chamada Guerra dos Sete Anos, quando recebeu ajuda militar da China. Nessa guerra, o almirante Yi Sujin se tornou um herói naval coreano, pois o mesmo ajudou a encerrar a guerra ao debilitar a marinha japonesa, com os chamados navios de tartarugas, também conhecidos como Kobusong. Esgotados pela guerra, a dinastia Joseon não tinha condições de enfrentar mais um desafio militar. Porém, a guerra com o Japão foi seguida pelas invasões Manchu em 1627 e 1636. Nessa última, a dinastia Joseon caiu sob a dominação Manchu. Após a dinastia Qing dos Manchus ter sido estabelecida na China, Joseon permaneceu um tributário fiel até 1895, quando o Japão derrotou Qing na Primeira Guerra Sino-Japonesa. Bom, pessoal, depois dessa parte histórica, vamos para a parte do vestuário. Lembrando que essas informações eu peguei no site Coreia Post, que eu vou deixar um link na descrição, assim como eu faço em todos os vídeos. Um dos artigos de vestuário mais importantes para os coreanos no final do século XIX era o chapéu. Não achou seu chapéu, achou? Não! E o Andy já tá saindo pro acampamento cowboy, não achei lugar algum! Um homem idoso com seu majestoso chapéu de crina de cavalo preto, muitas vezes visto em fotos, é a representação mais icônica da sociedade masculina coreana durante a era Joseon. De acordo com Percival Lowell, um americano que morou em Seul no inverno de 1883 e 1884, nenhum coreano pode decentemente aparecer sem o seu chapéu, exceto apenas para abrir espaço para outro chapéu. Era um sinal de masculinidade o mais essencial dos atributos, um distintivo da posição de alguém na sociedade. Lowell estava encantado com a diferença entre a cultura coreana e americana. Enquanto que nos Estados Unidos era considerado falta de educação usar chapéu em ambiente fechado, e raramente as pessoas tiravam seus sapatos. Exatamente o oposto que acontecia na Coreia. Naquela época havia muitos tipos de chapéus, dentre eles o icônico gachi, que era feito com crina de cavalo e bambu. Possuía uma tonalidade escura e uma certa transparência. Segundo a tradição popular, suas bordas largas eram uma maneira de evitar ser incomodado por outras pessoas, e manter os conspiradores da época bem afastados, uma vez que eles não conseguiam sussurrar os seus segredos. Havia também um chapéu para o luto, feito de bambu. Ele foi projetado para esconder os rostos, pois era uma grave violação da etiqueta olhar para o rosto do enlutado. Os primeiros missionários franceses usavam esse chapéu para se disfarçar enquanto viajavam na península antes da década de 1880. Já os chapéus dos funcionários da corte tinham abas dobradas para frente, muito semelhantes a orelhas. Dizia-se que elas simbolizavam a atenção e a disposição do usuário em pegar cada palavra de comando que o rei pudesse pronunciar. No século XX, a Coreia passou por muitas reformas ao vestuário. Algumas pessoas se aceitaram prontamente, enquanto outras, especialmente aqueles que lidavam com penteados e chapéus, foram veementemente contra. Os chapéus permaneceram como parte da cultura masculina durante a primeira metade do século XX, mas desde então desapareceram. Bom, bem interessante, não é mesmo, pessoal? Eu vou ficando por aqui, eu espero que vocês tenham gostado. Ficou um vídeo longo, então se você gostou, não se esqueça de se inscrever no canal, deixar o seu like e também compartilhar o vídeo. Eu particularmente adoro fazer vídeos explicando algum período histórico. Então se você gostaria que eu fizesse outro tipo de vídeo assim, comente qual período vocês gostariam que eu fizesse. Bom, vou ficando por aqui, muito obrigado e até a próxima.